Ok, então vamos lá. Muito bem. Nós vamos, então, ter que voltar um pouco no tempo, tá? Para que a gente possa entender o momento em que essa comunidade afro-americana começou a ganhar algum destaque, tá? E isso aconteceu lá na década de 20, certo? Por quê? Porque foi naquele momento que começaram as correntes migratórias do sul, tá? Para o leste e o norte dos Estados Unidos. Então, os negros, a partir da sua libertação, né? Eles começaram, então, a ir em busca de melhores espaços, tá? Para poder fazer outra coisa ou entrar em outras atividades que não fossem as fazendas, né? Aquela coisa de você trabalhar nas fazendas. E um desses lugares foi Nova York, tá? E especificamente o Harlem, que você já deve ter ouvido falar. O Harlem é hoje a comunidade afro-americana mais importante dos Estados Unidos, tá? E eles, então, se estabeleceram lá em Nova York, no Harlem, criaram, né, esse distrito negro em Nova York e começaram, então, a buscar produzir coisas que eles tivessem condições de produzir. Como eles não sabiam fazer muita coisa, né, o que é que eles começaram a mostrar e a desenvolver? As artes. Música, dança, pintura e a redação, quer dizer, a escrita, tá? E mais, vamos dizer assim, primariamente, a poesia. Por que a poesia? Porque vocês sabem que para escrever uma poesia, você só precisa ter papel, caneta e a emotividade, certo? Você não precisa ter técnica. Claro que depois, com o tempo, eles talvez tenham aprimorado tudo isso pelas técnicas que eles foram aprendendo, mas para você, qualquer um de nós pode ser poeta, certo? Então era fácil eles criarem esse tipo de literatura. E foi então a literatura que deu a eles esse destaque. Então, do ano de 1920 a 1930, e aí a gente vai abrir um parênteses, né, e dizer que não foi 1930, deve ter sido 29, quando começou a crise financeira, tá? Mas o período é considerado 20 a 30. E vocês lembram que quando a gente estudou lá o transcendentalismo, eu disse a vocês que isso, em termos de literatura, não é nada. 10 anos não é nada em termos de produção literária, né? Mas, para eles e para a comunidade americana, era muita coisa. Esses 10 anos representaram o que se denominou chamar de renascimento, e, na verdade, era o renascimento dos negros. Mas como o Harlem era considerado, ainda hoje é, né, o polo central dessa comunidade negra americana, o movimento ficou conhecido como Harlem Renaissance, quer dizer, o renascimento do Harlem, que foi quando essa comunidade começou, então, a ser vista como uma comunidade artística e literária. Então, aí vocês vão ter o jazz, o blues, por exemplo, tá? Os grafites, certo?
que eram feitos de maneira bem rústica, né, naquele momento, e a produção literária, que era basicamente poesia. E o ícone deste movimento foi o Langston Hughes, que é considerado um expoente da poesia afro-americana, um expoente da literatura afro-americana e, mais especificamente, da poesia de produção afro-americana, tá? E depois a gente vai ver um exemplo disso aqui. E aí vocês pensem, tá? O que era, ou o que poderia ser expressado nessas obras e nessas pinturas e nessas músicas? O que o negro tinha para expressar, para mostrar. E o que era que ele tinha para mostrar? Um alto grau de sofrimento, né? De tristeza, certo? Pela vida que levavam, né? E o cotidiano deles próprios, porque eles não conheciam muita coisa, né? Não tinham bagagem nem repertório para falar de outras coisas, tá? Então, esse movimento, que levou aí, nesse primeiro momento, 10 anos, foi um período de grande criatividade para esses autores afro-americanos, tá? Porque, como eu estou dizendo para vocês, poesia, né, arte, música, e vocês sabem que o negro dança muito bem, né? E o africano, ele já traz aquela bagagem de músicas e danças, né, da África, certo? Então, vocês sabem, por exemplo, que aqui os escravos se reuniam lá na senzala, né, naquele pátio da senzala, e batiam tambor, dançavam, né, faziam aqueles rituais, às vezes religiosos, às vezes não. Então, isso era parte do sangue, vamos dizer assim, deles. Então, essa é a primeira grande característica desse momento, tá? Grande criatividade entre eles. Depois, tá? O que era que eles mostravam, como eu falei para vocês, ó, eles mostravam a vida dos pretos, dos negros, o dia a dia deles, né? E isso era, para eles, uma sofisticada exploração desse dia a dia, tá? Porque eles tinham que dar detalhes disso. E aí, isso levantou o astral deles, tá? O fato deles estarem podendo mostrar isso, né, para a comunidade toda, desenvolveu neles um senso de orgulho, tá? Olha, nós existimos, nós estamos aqui, e nós temos o nosso dia a dia é assim, a nossa vida é essa, é aquela. Então, isso desenvolveu neles um grau de confiança e de orgulho, tá? Porque eles estavam podendo se expressar. Agora é aquela história, né, gente? Quando a gente ouvia, hoje não, porque já ficou mais moderno, mas quando a gente ouvia jazz e ouvia blues, a gente só faltava chorar, porque era uma música extremamente triste, né? Era uma espécie de gemido de sofrimento, tá? E vocês vão ver que é assim, naquela época, tá? O jazz e o blues daquela época. Hoje em dia o blues ainda é essa música mais melancólica, mas o jazz ganhou um ritmo mais frenético, né? A gente não consegue perceber isso porque ela se mostra presente. Sim. Então, a gente, quando escuta, por exemplo, Louis Armstrong. Todos aqueles que começaram ou que passaram lá por trás, né, ou que vieram lá de trás, a música deles é esse gemido de melancolia, entendeu? Porque era uma coisa que era para representar isso mesmo, entendeu? Porque eu até assisti. E era muito triste saber de um artista que os brancos queriam apreciar, que as mulheres se brigam
principal. E isso fora todo o sofrimento que eles já traziam com eles, entendeu? Então a música era uma espécie de gemido mesmo, entendeu? Vocês vão ver que, ou se vocês depois puderem pesquisar, que o Langston Hughes tem uma poesia que chama Weary Blues, e onde ele diz que o piano é como se fosse um caixote de gemidos, tá? Porque era como se o músico estivesse tirando do piano gemidos melancólicos. Então, essa é a característica da música, né, daquela época, certo? E aí vocês têm aí alguns autores importantes, tá? Mas o principal deles é o Langston Hughes. Ele foi o expoente daquele movimento naquele período. Aí, bom, vocês já sabem, né? Veio a crise financeira, veio toda aquela confusão, veio a Segunda Guerra e os negros foram novamente sufocados, né? Eles sumiram do mapa, vamos dizer assim, do mapa literário, artístico, etc. Bom, a gente só vai ouvir falar neles novamente 30 anos depois, mais ou menos, quando começa a década de 60, quando surgiu aquela figura que vocês conhecem melhor do que eu, chamada Martin Luther King Jr., certo? Então, vocês lembram que lá em 63, mais ou menos, 62, 63, por ali, houve aquela marcha de Selma, né? Houve aquela confusão toda, e aí depois a marcha se realizou já pacificamente, entre aspas, mas mais do que a primeira. E o Martin Luther King fez aquele discurso que ficou famoso, né? Que I have a dream that one day this nation, não sei o quê, não sei o quê. Então foi quando se ouviu falar dos negros em termos literários, porque o Martin Luther King escreveu muita coisa, né? E deixou muitas produções que, vamos dizer, eram também políticas, vamos dizer, mas eram representações, eram gritos pela liberdade dos negros. E era uma característica, por exemplo, é uma característica muito marcante nas obras, nas poesias do Langston Hughes, tá? Liberdade e igualdade, que era uma coisa que eles não tinham, certo? E até hoje a gente sabe que não tem, mas já melhorou muito, né? Mas naquela época era um grito de igualdade, de liberdade de todos eles. E o Martin Luther King não foi diferente. Muito bem. Mataram o Martin Luther King, aí novamente os negros desapareceram do mapa, vamos dizer assim. E aí a gente só vai ouvir falar neles novamente 30 anos depois, com a ascensão do Nelson Mandela, já lá na África do Sul, tá? Mas vocês sabem que é literatura de língua inglesa, né? Então isso se espalhou pelo mundo e o Nelson Mandela, com aquela luta, foi um Martin Luther King dos anos 90, certo? É bom lutar pela libertação dos negros, né? E pela não discriminação com o apartheid, aquela coisa toda lá na África do Sul. Então, vocês percebam que essa trajetória dos afro-americanos, ela foi assim, de 30 em 30 anos, vamos dizer assim, mas com expoentes muito importantes, né, que marcaram toda a história da sociedade, certo? Já moderna, né? E a literatura deles também se tornou importante por causa disso. Então, por exemplo, eu lá na plataforma coloquei um videozinho para vocês de uma pessoa, uma pesquisadora, falando sobre a Maya Angelou. Então, vocês sabem, eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás, a gente fez um encontro de literatura anglófona com a Maya Angelou, como sendo a homenageada. A história dela é uma história super triste. Ela foi violentada, foi brutalizada, viveu em orfanato, mas se tornou uma grande professora, né? Uma grande escritora,
que ganhou prêmios, certo? Vocês sabem disso, né? Então, os afro-americanos, os escritores e autores afro-americanos, na música, né, na arte, na literatura, eles vêm ganhando novamente destaque, tá? Já no pós-modernismo, certo? Com a Maya Angelou, a Toni Morrison e outros que não são tão assim, mas são, né? Vocês sabem que na música, por exemplo, a gente tem aí vários exemplos, tem Gloria Gaynor, tem como é o nome daquela outra cantora negra? Não, que era parecida com a Gloria Gaynor, como é o nome dela? Donna Summer, né? Donna Summer. Então, eles agora, já no pós-modernismo, eles voltaram novamente a ter esse destaque, né? A ter esse orgulho de dizer, olha, não acabou a discriminação, não acabou o racismo, mas eles estão agora novamente tendo destaque, certo? Na literatura e nas artes, né? Sim. Bom, é assim, eles continuam lá no Harlem, né? Vamos dizer assim, de maneira isolada, como os jamaicanos lá em Miami, que eu já falei para vocês sobre isso, certo? Mas, internacionalmente falando, eles têm ganhado muito destaque, tá? E vocês vão ver, então, e por isso que eu escolhi, né, esses 3 autores, certo? O Langston Hughes, a Maya Angelou e a Toni Morrison, para serem as referências lá dos trabalhos dos seminários de vocês. E, como a gente vai ter esse encontro amanhã, a gente vai, pelo menos, ver hoje o Langston Hughes, não é isso? Agora, os grupos que ficaram responsáveis pelos outros 2 autores podem fazer a apresentação dos seminários na terça-feira que vem, porque aí a gente vai fazer apenas a revisão para o NPC 2, tá? Então, seria interessante que vocês buscassem socializar, porque realmente é uma história bem interessante, tá? Sim. Olhando de um aspecto mais geral, o que seria da americana sem essa contribuição dos negros afro-americanos é igual ao Brasil, né? Sim. Porque, olha, está no sul. Praticamente, por exemplo, as danças de rua foram criadas por eles, né? Foram criadas, né? Inventadas não, criadas por eles. Mas, por exemplo, se tu pensares, o jazz hoje, por exemplo, é um dos ritmos mais importantes que nós temos, entendeu? Não só pelos cantores, né? Pelos músicos famosos de antes, mas por aqueles que ainda existem hoje. Tanto é que quando houve aquele terremoto lá em Nova Orleans, que destruiu a cidade toda, quando eles reconstruíram a cidade, um dos imóveis que eles preservaram como ele era foi o Preservation Hall, né? Onde as pessoas vão sentar no chão, né? A entrada é gratuita e as grandes bandas originais de jazz e blues tocam lá. Claro que as pessoas não ficam muito tempo porque não aguentam, né? Não sabem ou não curtem, né? Aquilo, gostam do jazz moderno e aí vão para outros lugares, mas o Preservation Hall ainda está lá, que é uma referência, né? Do jazz, especialmente do jazz, mas do jazz e do blues. Então, a contribuição deles é... E tem uma coisa que fala que acontece igual nome assim, tipo Elvis, o branco do música negra, ou então Frank Sinatra, ou então agora o tipo está se aposentando
gravou até o Tom Petty, outro, lembra, música de negros e tal. Ele falou assim, não, mas o lado ele deu a aposentadoria dele. A Tina Turner também, que, tipo... porque os músicos... Sim. Mas é porque houve também uma certa miscigenação, né? Eles começaram a se relacionar. Então, a arte e a literatura é como o esporte, né? Nesse campo aí não tem discriminação, nem nenhum tipo de racismo, não. As pessoas que têm talento, elas são pelos músicos. Não, sim, mas não, mas o que eu estou dizendo não é isso. Eu estou dizendo que essas pessoas brancas começaram a tocar e a usar o ritmo e a música porque ficaram, de certa forma, se misturando com os negros, entendeu? Nesse campo, nesse ponto. E aí, quando ela fala que tinha uma bomba que era a bomba que nem chamava os brancos o country. Que era uma coisa que exportava de trabalho, de escravizar, eles iam lá, mas ele ia acabar mas é isso, né? Não acabou ainda, mas eu acho que houve uma certa socialização, entendeu? Naquele momento, né? Bom, vamos então. Não, mas dá tempo de vocês irem começando devagar, eu acho que podem começar, senão. É o que temos. Bom dia, meus dois caríssimos amigos. Meu querido, bom dia já. Olha só, a doida. Boa noite, né? Eu já ia perguntar um bom dia, né? Já estou me adiantando já. Tá. Hoje a gente vai, a Estelinha, quando chegar, vai falar sobre o livro The Bluest Eye, da Toni Morrison. E antes da gente ir para a história, eu gostaria de contar um pouquinho da história da nossa autora de hoje. Essa senhorinha aqui, que morreu recentemente, morreu em 2019. A Toni Morrison, na verdade, é Chloe Woolford. Esse Ardélia aí não entra em consenso. Tem sites que falam Ardélia, tem sites que falam Anthony, mas enfim. Chloe Woolford, que nasceu em 18 de fevereiro de 1931. Como já tinha acabado, né, professor? O auge da escritura, dessa literatura afro-americana, enfim. Em Lorraine, Ohio. Ela foi filha de Ramar e de George Rudolph, e teve 3 irmãos, 2 homens, que é o Raymond Allen e o George Cole, e uma irmã chamada Lois Brooks. O pai dela trabalhou em vários empregos esporádicos e como soldado do exército da U.S. Steel. E a sua mãe, além de ser dona de casa, era muito envolvida no bairro, especialmente na causa social na causa social negra do bairro, dos movimentos da igreja pentecostal metodista africana. E principalmente na família dela, principalmente pela mãe, era muito comum deles ouvirem histórias africanas,
ouvirem, cantarem muita música negra, feita por autores negros, enfim, eles eram muito envolvidos com essa literatura, com a música, com a cultura negra. Então, essa foi a criação da Chloe e da Toni. E, ademais, a Chloe, completou a sua educação escolar na Lorraine High School e se graduou em Howard com bacharelado em inglês em 53. Bacharelado em inglês, e em 55 ela se formou como mestre em artes pela Universidade de Cornell. Teve sua carreira docente bem sucedida. Lecionou na Universidade do Texas, Southern, por 2 anos. Voltou para a mesma universidade que ela se formou, a Howard, agora como professora, onde ministrou ela em 1957 e a 1964. Nessa mesma época, nesse mesmo meio tempo, ela se casou e teve 2 filhos. Eu esqueci de colocar o nome do marido dela e dos 2 filhos dela, mas enfim, para agora não vai ser importante para a gente. Apesar de um dos filhos dela ter ajudado ela a ter escrito junto com ela, colaborado com ela nas obras dela. Em 1965, tornou-se editora de ficção na Random House, onde trabalhou por vários anos. E em 1984, ela começou, então, a lecionar redação na State University of New York, em Albany, de onde saiu em 89 para ingressar no corpo docente da Princeton University. E se aposentou da carreira docente em 2006. Bom, como a gente já viu a história, ela teve muitos anos de lecionando. Ela estudou bastante, se formou em mestre em artes e se formou em língua inglesa, então ela era muito envolvida com as letras, foi redatora, acho que ela foi redatora também da Angela Davis, ela editou livros dela, e, se eu não me engano, eu acho que pode estar falando bobagem, acho que também vi Martin Luther King, que ela editou, então ela tinha muito esse contato muito envolvida com a comunidade negra, com a escrita negra. E aos 39 anos, na década de 70, no início da década de 70, ela decidiu, enfim, escrever o primeiro livro, que é esse livro que a gente vai ver agora, o The Blue Eye. E já na primeira escrita, a gente já percebe o estilo, ela já consolida o seu próprio estilo, e para quem ela vai escrever, como ela vai escrever. Ela tem uma forma de uma escrita muito única, muito pessoal dela mesmo. A linearidade também dos escritos dela é bem singular, bem peculiar dela mesmo. E esse aqui é uma das aspas que eu achei interessante trazer para cá, para iniciar, para a gente sair da docência, para entrar no escrito dela. Ela diz eu estou escrevendo para as pessoas negras. Da mesma forma que Tolstói não estava escrevendo para mim, uma garota de cor de 14 anos de Lorraine, Ohio, eu não preciso me desculpar ou me considerar limitada porque eu não escrevo sobre pessoas brancas, o que não é absolutamente verdade. Existem muitas pessoas brancas em meu livro. O ponto é não ter o crítico branco sentado em seu ombro para aprová-lo. Então, é a partir disso que ela declarou numa entrevista ao The Guardian em 2015. E é a partir disso que a gente vai entrando no início da literatura dela, americana. Olha só a loucura, enfim. Nos anos 70, aos 39 anos, como já dito, ela trabalhando na Randall House, Chloe agora toma o apelido de infância, que era Toni, e o sobrenome do marido dela, Morrison, como autoria para publicar esse primeiro livro, o primeiro romance, o The Blue Eye. E Morrison, parte da trama, envolve basicamente, bem por alto, a realidade de uma garota desafortunada para construir o retrato de uma infância truncada, além de abordar diversos aspectos, como o conceito de beleza imposta, a beleza aqui, a beleza branca, na TV, na época disso, está na década de 70, para frente, então, beleza negra em imagens, em comerciais, não eram comuns, não eram típicas.
Então, a gente está falando dessa beleza. E da voz feminina negra. E tem umas aspas da Rachel Gansa, do New York Times, sobre esse escrito da Morrison. E ela fala que desde esse primeiro romance, a Morrison sempre entregou um grande homem. Seus livros são povoados tanto pela história quanto pelas pessoas que foram excluídas dela. Então, a gente vai entrar mais nesse aspecto da escrita dela. Em sua escrita, ela prioriza, ela ressalta, por ser uma mulher negra, a realidade da mulher negra americana, que tanto na sociedade quanto nas páginas da história e da literatura foi silenciada e brutalizada. E é seu sujeito em evidência. Portanto, suas obras não só investigam as relações de poder, exploração e discriminação entre brancos e negros, brancos e afro-americanos, como também se expandem para as problemáticas e implicações de gênero e classe na vivência da mulher negra dessa mesma sociedade desigual e racista. A obra de Toni é permeada por duas esferas que a transforma em atemporal e absurdamente atual, que é a característica das obras modernas, não é? Seus personagens transcendem as páginas, ressoando para além de suas histórias. Assim, Morrison escreve a realidade que testemunha as questões que permanecem como urgentes, mas também parecem cíclicas, originadas em um passado que ressurge longe de ser encerrado. Outro aspecto da escrita dela é o seu domínio e sua maestria, tanto por esse grande estudo, por ter lecionado por anos e anos e ter escrito já numa idade bem madura, em comparação com os outros autores que a gente já viu aqui, ela tem o domínio e a maestria no emprego da linguagem. Ela faz uso de cadência e a rebeldia da oralidade. Essa rebeldia que a gente tem na oralidade, ela traz para as obras dela. E, por vezes, apresenta a violência atroz em outros termos. Ela suaviza, entre muitas aspas, a violência. Ela traz violência numa linguagem que tu te incomoda, porque traz o bárbaro com palavras inimagináveis para aquele bárbaro, para aquela violência que está acontecendo. E Morrison não economiza na prosa poética, nem na experimentação com a linearidade do tempo. Assim, a autora cria um curioso jogo de cenas aflitivas, escrita delicada e emaranhados de ilusão do tempo. Essa é outra citação dela que eu trouxe aqui, que ela deu para o The New York, em 2003. Eu posso aceitar os rótulos. Posso ser uma mulher negra escritora. Uma mulher negra escritora não é um lugar superficial, mas sim um lugar rico de onde se pode escrever. Ele não limita a minha imaginação. Ele não expande. E é ainda mais rico do que ser um homem branco escritor, porque eu sei mais e vivenciei mais. Sobre ela achar de ser encaixada, entre muitas aspas, nesse rótulo de escritora negra americana. Então, como aborda os temas que ela trata, principalmente as tramas que ela traz. A sua escrita traz à luz a brutalidade, como já dito antes, a desumanização e as suas consequências psicológicas e sociais, sobre traumas individuais dos negros e sobre esse coletivo implantado, esse coletivo que ainda ressoa na década de 70 até hoje. Então, os danos individuais e coletivos da escravidão, a violência e a discriminação que eles causam e incitam, permeiam não só as relações familiares e da comunidade, como a própria noção de valor e a identidade do indivíduo. Ela teve, além do The Blue Sky, ela teve mais outros 4 trabalhos, que foram outras 4 obras notáveis, que foi o Sula, de 73,
E o Song of Solomon, de 77, o Tarbay, de 81, e o Beloved, que foi o seu livro mais célebre. A Toni ela recebeu várias premiações pela escrita delas. Um deles foi o Prêmio Nacional de Crítica de Song of Solomon, o Pulitzer por Beloved, e também teve sucesso com o público e com a crítica com o livro Jazz, de 92, e tornou-se membro da Academia Americana de Artes e Letras e do National Arts Council. Em 93, finalmente, a gente tem a primeira mulher negra recebendo o prêmio Nobel. E, segundo a Academia Sueca, a autora, em seus romances caracterizados por uma força visionária e importância poética, dá vida a um aspecto essencial da realidade americana. E, em seu discurso, Morrison destacou a importância da linguagem poder assumir um aspecto de liberdade ou possibilitar a existência e a permanência da opressão. Ou seja, tem os dois aspectos da escrita, da linguagem, principalmente da linguagem negra de uma mulher negra, que é dar liberdade, dar voz àqueles que foram oprimidos ou então encarcerar eles de vez. E o Nobel foi como uma faísca que iluminou seu lado mais criativo. Isso porque ela já criou todos aqueles livros entre a década de... 5 livros entre a década de 70 e 80, que são os seus 4 livros mais celebrados. Então, depois do Nobel, ela não parou de explorar novas formas de escrever, ficou bem mais confiante da escrita dela e de investigar os rastros da história e de dialogar com os leitores. A Toni escreveu mais 11 romances, autor 11 romances, alguns ensaios e livros infantis. Esses livros infantis ela escreveu junto com o filho dela. E para além dos amplos elogios da crítica, suas obras são um sucesso de venda em todo o mundo. Hoje, seu livro conta entre as obras que revolucionaram a literatura americana e no elenco dos romances essenciais da literatura nacional. Em 2019, a gente tem lançado o documentário dela, Toni Morrison, The Pieces I Am, que tem na Globoplay, Toni Morrison, Pedaços de Mim. E nesse mesmo ano, aos 84 anos, a Toni falece, a Toni Cole falece. Pode ir? Bem, gente, como o professor já deu uma introdução, o contexto da nossa autora, ela praticamente vivenciou tudo isso aqui. Então, esse momento da luta pelos direitos civis, feito pela liderança do pastor Martin Luther King, foi o pontapé e que causou um gás para muitos outros pessoas que tinham esse hábito, esse dom, esse talento de escrever, realmente começarem a expor as suas ideias. Aí aqui eu vou dar como eu parto ao contexto histórico, vou dar uma atualizações desse período. Em 1968, foi o ano em que o pastor Martin Luther King, ícone da vertente pacifista do movimento negro, foi morto. Na época, o diretor do FBI, Edward Hoover, considerava um radical e o mantinha sob vigilância, sendo que o cara, era super da paz, mas enfim. Foi depois daquele assassinato que os Black Panther Party se fortaleceu. A organização atuou entre 1966 e 1982, inspirada nas variantes terceiro-mundistas do marxismo, incorporou a causa gay e a feminista. Elaine Brown se tornou presidente entre 1974 até 1977. Depois, Howard Newton teve que ir a Cuba devido às acusações de assassinato que pesavam contra ele. A Hannah Arendt, uma defensora dos direitos civis, contestou que a violência só entrou em cena com os Black Power nos camping, mas liderada por estudantes negros aceitos sem as qualificações necessárias e com o interesse em diminuir os padrões acadêmicos, ao contrário das reivindicações morais desinteressadas de alto nível de rebeldes brancos.
Violence, de 1969. Foi neste estado que um juiz decretou a prisão da Angela Davis, liderança negra e professora do Departamento de Filosofia e professora da Califórnia, Los Angeles. Em outubro do ano seguinte, os agentes do FBI aprenderam e o próprio presidente Nixon os congratulou pela captura de uma perigosa terrorista. Parece incrível, mas essas coisas realmente aconteceram. Eles eram terroristas, né? Tinham ideias para a sociedade. Além de 200 comitês locais pela libertação de Angela nos Estados Unidos, houve outros 67 no exterior. Um fazendeiro branco pagou sua fiança e vários músicos a homenagearem canções como os Rolling Stones, Bob Dylan, John Lennon e Yoko Ono. Não fazia sentido para aquela geração separar cultura e política. Enfim, ela foi inocentada. Além deles, também a onda punk e metal estavam surgindo em contraposição ao pacifismo hippie e à moda das discotecas, com letras críticas, ritmos eletrizantes e violento de curta e longa duração, com as aparências fora do comum, com aspecto de androginia, e alguns mesclavam letras e ritmos mais diferenciados, como foi o caso de David Bowie, o camaleão. Bowie representou na música o que o glam, glitter, rock deveria representar para a sociedade, uma liberdade maior de exposição e expressão. Em termos de moda, fez sucesso o estilo hip chic e as calças bocas de sino presentes nos salões das discotecas. A influência desse novo tipo de diversão juvenil se confirmou com o enorme sucesso de Crease nos tempos da brilhantina. Ainda culturalmente, a juventude dessa década se viu entre muitos livros e filmes de ficções científicas, que denota toda a transformação possível com a tecnologia. As sagas Star Wars, Star Trek são as expressões máximas de anos da corrida espacial e a disputa tecnológica. Eu coloquei o David Bowie porque ele representa basicamente toda essa estética, então é muito mais fácil das pessoas lembrarem. Mas além do Bowie, assim, falando de cultura negra, a gente teve uma banda que não era americana, ela nasceu na Europa, mas os integrantes eram da Jamaica, que se chamava Boney M, que também cantava um disco e tinha uma aparência meio andrógena também. E é isso, agora vamos dar, de fato, a obra da nossa autora, narrada pela Estela. Olá, boa noite. Gente, saiu? Voltou. Ah, tá. Então, a Toni, como o João falou, ela escreveu esse livro lá na década de 80, durante os movimentos dos direitos civis, mas a história de O Olho Mais Azul, né, The Bluest Eye, se passa na década de 40. E a narração desse livro, ela é muito diferenciada e chama a atenção da gente, porque geralmente quando vamos ler um livro, nós temos a visão de um personagem adulto ou um adolescente, e nesse livro nós temos a visão de uma criança sobre os acontecimentos, né, que vão aparecer no decorrer da história. A nossa protagonista é a Pegula Bradlove, mas ela não é a narradora da história. A narradora da história é a melhor amiga dela, Cláudia, e a obra é dividida em 4 partes, cada uma é uma estação do ano, né? Então, primavera, verão, outono, inverno. Em O Olho Mais Azul, conhecemos a Pegula Bradlove, que é uma garotinha negra com o sonho de ter os olhos mais belos e mais azuis que já viram. Os olhos da Shirley Temple, né, das garotas propaganda das embalagens de doce e das bonecas da moda. Quando você vai olhar fotos da década de 40, você vê aquelas mulheres bem magrinhas, loiras, com aquele cabelinho assim, Chanel, olhos azuis, a mesma coisa as bonecas. E ela tinha um grande fascínio por aquilo e se sentia extremamente triste por ter uma aparência completamente diferente daquelas personagens, né? Tanto que ela rejeitava a si mesma e queria ter aquele visual. Talvez com os olhos ela não se sentisse tão feia e seus pais não brigassem tanto. Não na frente tão belos olhos. Os pais dela são pessoas muito problemáticas, eles não demonstravam amor pelos filhos. A mãe dela, inclusive, se eu não me engano, ela era babá de uma criança branca e gostava mais da criança branca do que da filha, justamente por essa criança ter uma aparência considerada bela
e a filha não ter uma aparência considerada bela, né? Porque naquela época você ser negro era um sinônimo de você ser feio, algo assim. Para você ver que dentro da própria casa dela ela sofria esse tipo de preconceito. A vida escolar dela seria mais fácil sem a perseguição de colegas. Ela receberia mais atenção dos professores. Esse olho mais azul seria a única saída para uma existência condenada à exclusão. Uma das coisas mais marcantes é porque ela narra que ela é a garota mais feia da escola. Simplesmente ela fala isso porque ela é a garota que tem a pele mais escura da escola. Inclusive, tem um determinado momento do livro, que um coleguinha dela, que também é negro, mas tem a pele mais clara que a dela, ele começa a persegui-la e a chamar ela de feia e de várias outras palavras. E você percebe aí a questão também do colorismo sendo discutida dentro desse texto, né? Que dentro da sociedade negra tem essa questão do colorismo. As pessoas que têm a pele menos retinta, uma pele mais clara, tendem a ter mais chances na vida, conseguem chegar mais perto de posições do poder. E esse menino, por isso, se achava no direito de tratá-la como se ela fosse inferior a ele. Mas nas palavras que ele soltava para ela, nos xingamentos que ele soltava, ele expunha também um ódio por ele mesmo, por ele ter um cabelo parecido com o dela, por ele ter uma cor de pele parecida com a dela. Porque essas pessoas, elas eram rejeitadas e subjugadas a todo momento. Então, ele estava fazendo uma coisa com ela que ele também sofria e nem parava para refletir. A história narrada, como eu falei para vocês, por uma outra garota negra, que é a Claudia McTeer. Ela e a irmã dela, Frieda, vivem também as suas dores numa sociedade extremamente racista dos Estados Unidos da década de 40. Mas a configuração delas é mais sólida do que da Pecla. Porque enquanto os pais da Pecla praticam racismo e outros tipos de violência com a filha, né, o que a deixa muito retraída, com medo de tentar mudar a situação que ela vive, os pais da Frida e da Cláudia, eles são mais incisivos, eles falam que racismo não é certo, que ela não deve aceitar, que ela deve lutar por igualdade, né? Então, elas têm uma visão um pouco diferente da Pécula. De início, a Pécula se muda para a casa das garotas, das irmãs, um lar temporário definido pela assistência social. A Cláudia consegue ter a voz que a Pécula não tem. E é a partir do relato dela que a gente conhece a história da amiga. Essa história, além dela ser dividida nas 4 partes, cada uma de uma estação do ano, ela também não tem uma cronologia certa. Então, você não começa no dia 1 e vai para o dia 365, digamos. Não, vai do dia 365 até o dia 1. E quando você começa o livro, você fica chocado, porque logo nesse início tem uma coisa assim absurda, né? Você descobre que a Pécula, que é uma criança, está grávida. E você passa o livro inteiro querendo descobrir como que isso aconteceu, em que momento ela sofreu essa violência. E, ao mesmo tempo que você está vendo o ponto de vista da Cláudia sobre a Pécula, conhecendo um pouco mais dessas amigas, você também está tendo vista sobre uma outra criança, que até o final do livro você não descobre quem é, que é um garotinho órfão, que vivia numa pobreza extrema, muito maior do que as outras personagens do livro. E você se compadece dessa criança, porque ele é muito pequeno, ele sofre muitas violências físicas e psicológicas, né? O racismo. Você quer pegar essa criança e abraçar, e no final você descobre que essa criança que você se apaixonou, né, é o pai da Pécula, que é o abusador dela. O pai, né, comete a violência sexual contra a própria filha e a engravida. E então, a partir desse momento, ela é encaminhada para a casa das meninas, já grávida. Então, esse livro ele aborda diversas temáticas, desde o racismo, a questão do colorismo, a questão da violência simbólica, a questão da violência sexual, né? Apesar de ter apenas 215 páginas, mas ele tem um teor tão atual e tão doloroso que realmente expõe a realidade daquela época e a realidade dos dias de hoje. Infelizmente, esse tipo de coisa ainda é muito comum, né? Claro que é mais velado naquele momento, mas nem por isso é menos doloroso, né? E menos presente na sociedade. Aqui, ó. Racismo, colorismo, violência doméstica, estupro, são múltiplas as fontes alcançadas pela constelação de personagens de Toni Morrison neste romance. Ela desenha um retrato vívido da sociedade americana da década de 40,
a época da segregação racial e da ausência dos direitos civis. A Toni narra o presente de Pécula, Cláudio e Frieda, intercalado com o passado de outros personagens, como o pai da Pécula, que eu falei para vocês. Além disso, expõe as dolorosas raízes que avançam até o presente, que é o momento em que ela, né, vai dar à luz a esse bebê. No final da história, ela dá à luz a esse bebê, e aí você fica pensando, meu Deus, é uma criança tomando conta de uma outra criança. Né? E, infelizmente, naquele período, além de já ser uma coisa assim, muito triste de ser uma criança cuidando de uma criança, né, tem a questão do racismo. Como que aquela criança conseguiria, né, lidar, viver, tendo a responsabilidade sobre um bebê? É um ciclo que se repete. A infância das crianças negras marcadas por violência, abandono e refletindo a forma como elas lidarão com as próprias crianças, né, já que ela teve um filho. Então, uma releitura que a gente pode fazer, né, é a questão da violência simbólica, que são as microviolências sofridas diariamente pelas pessoas da comunidade negra, né? Desde as piadinhas na escola, né, aparentemente inofensivas, mas que não tem nada de inofensivas, até os empurrões, até a violência física e psicológica que a gente vê escancarada na sociedade. Um caso que eu trouxe aqui para vocês, né, de releitura, foi um caso de 2020, numa escola de elite lá do Rio de Janeiro, tá, em que uma garota, que é a Fatou, ela recebeu várias mensagens de ódio de um colega dela, simplesmente porque ela era negra, né, ela é negra. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Estudante é vítima de racismo em troca de mensagens de alunos de escola particular da Zona Sul do Rio. Em mensagens trocadas por meio de um aplicativo, eles a xingaram e humilharam por ser negra. O Colégio Franco-Brasileiro divulgou nota de repúdio e encaminhou o caso ao Conselho Tutelar. E eu já vou dar spoiler para vocês, não deu em nada. Os meninos não foram expulsos da escola, eles não foram encaminhados para algum tipo de data de lá do Rio de Janeiro, nada disso. Eles apenas receberam, né, um esporro dos pais e da instituição de ensino. Só que, infelizmente, vamos refletir. Se fosse o contrário, seria assim? Com certeza não. Eu recebi mensagens dos meus professores de história. Eles se sentiram fracassados. Só que eles não fracassaram porque tinha um pequeno grupo de alunos. Estamos em 2020, são diálogos que não deveriam estar acontecendo. Foi uma coisa que me deixou bastante indignada e triste pelos meus professores, né? Ela mostrava que os próprios professores de história, que são as pessoas que mais debatem sobre esses temas dentro da nossa sala de aula, eles ficaram, assim, chocados, extremamente tristes. Eles iam a todo momento pedir desculpa para ela, porque eles acreditavam que tinham fracassado. E ela dizia que não é culpa deles, né? Nunca se sabe o que os pais também, os amigos, conversam, né? Porque muitas vezes fora da escola é que tem esse tipo de conversa, esse tipo de pensamento. Os textos continham mensagens extremamente racistas, como: para comprar um negro, só com outro negro mesmo. Quanto mais preto, mais preju. Dou 2 índios para um africano, e daí vai, só para pior. Fede a chorume. Esse tipo de coisa. O meu colégio é de excelência, um dos melhores do Rio de Janeiro. A gente vê que mesmo com as pessoas que têm acesso à educação, à informação, continua a propagação de racismo. É uma forma de mostrarmos que o racismo está em todos os lugares e a gente vai combater não só judicialmente, mas com conhecimento. O pai dela concorda e destacou que o racismo está presente na vida de todos os cidadãos brasileiros e negros. Tudo é a questão racial, porque a pessoa que atira o gatilho, que faz isso, na realidade faz isso por conta do sistema. O problema não é o CPF, mas o próprio sistema. Eu desconheço algum negro brasileiro que não tenha sofrido racismo, disse o pai dela, o Mamour Nadir. Né? Aí, como eu falei para vocês, o spoiler, né? A coordenação até encaminhou para o Tribunal de Justiça para eles julgarem, mas acabou que não deu em nada. Né? E, inclusive, eu vi um post que eu não consegui colocar aqui, da Demi Lovato, lá nos Estados Unidos, né, no Instagram dela. Um dia desses, ela postou a foto de vários adolescentes, alguns adolescentes brancos, alguns adolescentes negros. Esses adolescentes brancos, todos fortemente armados, né, e de posse de veículo, que fizeram chacinas em escolas, ou que mataram alguém para roubar, sei lá, cerveja, né, e outras crianças, outros adolescentes negros que estavam indo para a escola ou estavam dirigindo o próprio carro
E esses adolescentes negros foram assassinados ou presos, estão até hoje presos, enquanto que os brancos que realmente estavam cometendo crimes, e crimes muito graves, foram os outros dias depois. Então, a gente percebe, né, que tanto no Brasil como nos outros lugares do mundo, ainda essa violência, ela está extremamente presente. E que é justamente isso que a autora quis mostrar no texto dela, que ela estava na década de 80, um momento em que as coisas estavam começando a mudar, mas que ainda estava muito triste a situação do país. Hoje, mais de 30 anos depois do livro que ela escreveu, ele continua extremamente atual, inclusive na questão da violência sexual, né, de pais com os filhos. Então, esse livro é incrível, gente, de verdade. Ele é curtinho, mas é aquele livro que te deixa impactado e te muda completamente. Você não é a mesma pessoa depois que acaba de ler esse livro. De verdade, super recomendo. E é isso, professor. Nós continuamos com a sensação, né, de que os afro-americanos precisam de igualdade, né? E até os dias de hoje ainda existem atitudes sociais que vão em direção contrária. Eu não sei se vocês lembram, mas quando alguns desses artistas famosos, como a Madonna, o Bruno Gagliasso e a Eubank, que é a esposa dele, resolveram adotar crianças negras. Eu não sei se vocês lembram que começou uma divulgação, dizer, por que eles estão indo lá na África para adotar uma criança, quando tem tanta criança aqui para ser adotada? Então, de forma indireta, aquilo era uma crítica, né? E aí começou aquele movimento de pessoas brancas, como a Madonna, por exemplo, e eles, a postarem fotos, a mostrarem as crianças negras convivendo normalmente, né, com eles. Então, ainda é muito contemporâneo essa coisa da discriminação e da falta de igualdade, né, entre brancos e negros, não só do branco para o negro, mas também do negro para o branco, né? Então, essa discriminação, ela também existe no sentido contrário. Então, a Toni Morrison, ela soube mostrar isso muito bem quando ela retratou o fato da criança negra, que vivia naquelas condições de desigualdade, inclusive dentro da própria casa, tentando se parecer com uma pessoa branca, quer dizer, querendo ter os olhos azuis e claros, como se fosse uma pessoa branca, né? E se vocês pensarem com calma, nós temos muitos exemplos disso com o cabelo, por exemplo, né? Que é uma coisa criticada, cabelo de mola, cabelo de vassoura, né? E no esporte também, né? A gente está vendo aí que nós temos tido várias demonstrações de atitudes racistas contra jogadores de futebol. Exatamente. Exatamente. Então é isso, tá, gente? A ideia, tá, dessa literatura afro-americana é basicamente essa, tá? E aí, eu vou mostrar agora para vocês essa obra do Langston Hughes, que é um espelho de tudo isso, tá? E é uma das obras mais importantes que ele produziu, tá? É considerada a poesia mais significativa dele. Claro que há outras, mas essa é importante porque
ele descreve de forma bem simples essa luta, desde o nascimento até a vida adulta, pela liberdade, pela igualdade desses negros, tá? E o nome normalmente, o nome que se vê é I too am America, ou então I too sing America. Quer dizer, eu também canto a América, eu também sou América. Mas o título original dessa poesia é I too, quer dizer, eu também. E o que é que ele diz nessa poesia dele? Ó? Dentre outras coisas, ele diz assim: também canto a América, sou seu brother. Quer dizer, eu também sou americano. Quando chega alguém, eles me mandam comer na cozinha. Quer dizer, você é diferente do resto, tá? Você não pode ficar no meio das visitas. Mas eu rio, como bem, e fico forte. Quer dizer, eu resisto, né? Eu vou me preparando para lutar. Então, eu comer e ficar forte significa me preparar para resistir. Então, eu vou ser discriminado, mas eu vou comer. Eu vou lá e vou comer bem. Amanhã sentarei à mesa. Quando chegar alguém, então ninguém se atreverá a me dizer coma na cozinha. Quer dizer, eu quero ser igual a todo mundo. Aí eles vão ver como sou bonito. Ó, eu fui comer, comi bem para ficar forte. Aí eles vão ver como eu sou bonito. E ficarão envergonhados. Eu também sou América. Então, essa coisa, vocês vejam que é uma coisa pequena, uma coisa curta, mas de uma profundidade muito grande. Então, desde criança, o negro é discriminado, mas ele se torna forte por causa disso e resiste. Então, o Langston Hughes, ele tem, como eu disse, outros poemas, né, que são importantes e onde ele expressa essa luta e essa resistência do negro por liberdade e igualdade. Certo? Então, basicamente, isso é a representação da literatura e da arte dos afro-americanos. Quer dizer, desde 1920 até agora, a coisa não mudou muito. Claro, melhorou um pouco, mas mudar realmente não se vê isso, tá? Então, essas demonstrações que vocês veem nos estádios, né, nas escolas, nas próprias comunidades, continuam sendo ações e fatos e eventos que estão dentro da literatura, dessa literatura que eles vêm produzindo desde lá de 1920. E, professor, teve um caso até que vocês viram que será? Eu acho que não. Teve uma menina que foi fazer a festa de 15 anos dela, e tema Foi de casa. foi escravidão